Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem, né? Estava fazendo um testezinho aqui antes, tá tudo certo? Ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Como o Jorge colocou aí, a gente se conheceu nesse contexto de aprendizagem criativa e é um universo apaixonante. Vocês vão ver só, vão com certeza querer levar isso pro resto da vida de vocês e aplicar sempre essa abordagem, né? Eu vou querer conhecer um pouco vocês que vocês já se conhecem, né? Aí das outras unidades, mas eu gostaria de conhecer vocês rapidamente. Eu não sei se vocês foram avisados também, se não tem problema, sobre trazerem ou separarem um objeto que fosse significativo para vocês, para trazer hoje aqui, tá? Não foi dito mais nada, né? Sei que alguns estão chegando ainda também. Se puderem pegar algum objeto aí à volta mesmo, que seja significativo ou não também, né, mesmo que seja do cotidiano de vocês, para a gente fazer uma dinâmica rápida aqui de apresentação. Por que eu queria trabalhar com esses objetos com vocês? Né? Só adiantando. Vocês vão ver que a aprendizagem criativa, inclusive o Jordi adiantou aqui, sobre essa questão de atividades, mão na massa. Né? A gente vai pegar muito, vai trabalhar muito com mão na massa, tá? Eu vou falar um pouquinho no final aqui do encontro sobre essa questão das atividades com vocês, vou reforçar isso, tá? Mas vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com objetos, né? E é realmente assim, é desafiador, mas é também interessante a gente falar de aprendizagem criativa à distância. A gente não pode, né, botar a mão na massa juntos, mas a gente vai fazer essa troca, esse trabalho remoto em que vocês botam a mão na massa, eu também boto aqui, a gente vai trocando. E eu queria já começar pegando alguma coisa com vocês, algum objeto. Vocês vão ver que tanto na aprendizagem criativa, quanto em outras metodologias que eu utilizo também com adultos, né? Existe muito essa questão de pensar com as mãos, né? E eu gosto sempre de pegar mesmo objetos. Vocês vão ver também que eu procuro trabalhar com vocês aqui sem muitos slides, tá? A ideia é que a gente fique aqui pegando coisas, olhando no olho, conversando, tá? Para isso não ser tão maçante. E eu acho que, na verdade, não tem como ser maçante a aprendizagem criativa, tá? Vocês vão ver que é super divertido, super legal. Para começar, então, eu vi, inclusive, que tem o Guilherme aí, que é novo, talvez, para todo mundo, né? Vamos aproveitar esse momento aqui, rapidamente, para a gente se conhecer, tá? Um pouquinho melhor. Para eu conhecer vocês, eu vou acompanhar o trabalho de vocês também aí no ambiente virtual. Então, rapidamente, eu peguei aqui um objeto para me apresentar. O Jorge já fez a apresentação, mas só para entrar na onda com vocês aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, uma pecinha de Lego, né? Pecinha de Lego. Por quê? Bom, eu nunca imaginei, né, que eu fosse brincar de Lego depois de adulto, né? Mas isso representa bastante a minha trajetória, exatamente porque, de repente, né, eu trouxe um brinquedo da infância, descobri essa questão no contexto de educação corporativa, né? Depois também de aprendizagem criativa, evocando muito essa questão da criatividade. Então, eu sou alguém que gosta muito de ter ideias, de criar, tá? Dessa questão autoral, gosto muito de arte. E isso, vocês vão ver, é um caldo aí que tem muito a ver com economia criativa, aprendizagem criativa. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, tá? Para ajudar, para somar, para a gente aprender juntos e para vocês levarem essa abordagem para a vida de vocês. Eu falei do Lego aqui, não expliquei muito, mas para frente eu comento com vocês, né? É uma metodologia Lego de Serious Play que eu também trabalho. Vocês vão ver que o Lego também tem muito a ver com aprendizagem criativa, enfim. Na verdade, às vezes a gente, pegando as pecinhas, enfim, com executivos até de empresas e tudo mais, a gente percebe que você manusear te traz, às vezes, insights que você não tinha tido. Então, por exemplo, aqui, claro que é uma questão simples, apenas a apresentação, mas uma improvisação ali que você fez, né? De repente, até pensar nessa questão de ciclo e tal, por conta do objeto. E isso provocou em você alguma outra perspectiva na hora de se apresentar, valeu? Na verdade, não fugiu do contexto, não. Primeiro, porque a gente está aqui na obra, né? E segundo, porque, para quem tem fé, né, acredita em Deus, como eu, como você também, a gente realmente pode pensar no seguinte: Deus é um Deus criador, certo?
e ele dotou a gente de criatividade. Então, ele dotou a gente de muitas características que ele tem, certo? Por exemplo, ele cuida de todo o planeta, todo o universo do planeta. Ele falou também para a gente, cuidem também do meio ambiente, né? Ou seja, experimentem um pouquinho do que eu faço ao cuidar. Ele é 3 em 1, né? A Trindade falou, vocês também experimentem um pouquinho disso, se unindo, 2 em uma só carne, né? E também, por exemplo, para quem tem filhos, né? Ele criou e falou, vocês vão ter também experiência de criar, de ter filhos, né? De procriar. E, trazendo para o nosso contexto, ele é criativo, ele criou o mundo, enfim, com diversas formas e cores e tudo mais, e nos dá hoje a chance de também criarmos, né? E a gente pode criar muito também na educação, aprendizagem criativa. Legal, Maria. E não se sinta, você falou fora por fazer administração, por vir da administração, de forma alguma, tá? Aliás, a gente pode trazer sempre competências e olhares e, né, visões diferentes. Por exemplo, eu venho inicialmente do direito, tá? Até brinco sempre, assim, em palestra e tudo mais, que eu sou um aborígene desse mundo da criatividade, da economia criativa e tal. Até uma situação em que eu estava num curso com uma antropóloga e ela brincou, né? Nossa, esse aí vem do direito. Temos um aborígene entre nós, brincando, assim, pela questão do exótico, né? Então, é claro que depois a gente vai se aperfeiçoando, estudando, mas a trazer também novos olhares e cruzamentos é muito importante. Então, com certeza, você não está fora e não. A gente está todo mundo junto para embarcar nesse mundo da criatividade, da aprendizagem criativa. E vocês vejam, né? De novo, esse ato de você ali, acabei nem sabendo da questão do objeto, né? Eu pego uma coisa aqui e falo a partir daquilo, talvez te faça falar, né? Algo que você não falaria, mas algo que vem de dentro mesmo, né? Isso é o que a gente busca muito também fazer na aprendizagem criativa, quando as crianças estão ali, botando a mão na massa, construindo, manipulando, muitas vezes aflora, né? Isso faz com que aflorem, né? Diversas ideias, competências que elas não imaginavam que tinham, e isso faz com que os conteúdos que a gente quer passar possam ser melhor absorvidos também. Legal. A gente acaba sendo provocado aí, né, a falar por meio dos objetos e aparecem coisas bacanas, né? A gente fala, você falou bonito aí, é isso mesmo. E todo mundo aqui, né? Vamos fazer um propósito de a gente realmente levar o que a gente está falando aqui para a prática, né? Porque realmente vocês estão falando coisas sensacionais. Vamos lembrar disso, né? Para a gente aplicar isso na nossa vida profissional mesmo. Legal. Vocês trouxeram duas coisas fundamentais, pessoal. Eu queria destacar com vocês da questão de como eles mergulharam nesse universo da aprendizagem criativa, da criatividade, e como eles viram depois, né, como eles despejaram de volta isso, obviamente, para os estudantes, né, e como isso teve um retorno legal, como isso funciona de fato. A primeira coisa aqui pode acreditar, funciona, tá? Às vezes começa a pensar assim, poxa, será que isso aqui funciona? Agora, vocês mergulham primeiro para depois puxarem os estudantes também, tá? Então, é se entregar mesmo, é cair de cabeça aqui para a gente entrar nesse universo. E a segunda coisa que eu queria destacar que eles colocaram é o seguinte, a aprendizagem criativa não é uma abordagem assim para você falar assim, bom, estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo, agora eu vou parar um pouquinho, vou começar a fazer um pouco de aprendizagem criativa, depois eu volto a fazer as outras coisas e tudo mais, né? As outras disciplinas. Não. A aprendizagem criativa, o potencial pleno dela é quando você coloca ela permeando tudo que você faz. Todas as disciplinas, todas as atividades. Não só aqui no curso, mas levando isso para a prática também. Quando você, de fato, coloca ela como base de tudo, você vai ter efeitos extraordinários ali para você mesmo e também, principalmente, para os estudantes, tá? Pessoal, rapidamente, então, aqui, eu estava recentemente falando sobre a aprendizagem criativa num evento, a Febrace, né, que é a grande feira brasileira de ciências, e o pessoal estava lá, né, os alunos apresentando, os finalistas, né, em São Paulo, apresentando as inovações, as invenções deles, né, os projetos. E quando eu fui falar para eles sobre a aprendizagem criativa, numa das palestras lá, enfim, eu comecei por uma curiosidade aqui,
do nosso livro base, né? Que é do Mitchell Resnick, tá? Já vou falar o título aqui para vocês entenderem bastante a essência, mas vou fazer uma provocação aqui baseado nele, né? Que é o seguinte, e eu falei isso pro pessoal lá que estava trazendo invenções e tudo mais. Qual vocês acham que é a maior invenção, tá? Maior invenção da humanidade? Quando eu falei lá, eu, por exemplo, já chutei assim, um avião. Pô, sensacional o avião, né? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Depois eu falei computador, talvez, porque computador, poxa, né? Olha o que a gente está fazendo aqui, olha o que proporciona, olha como revolucionou. Depois internet. Aí mais tá, uma gente levantando a mão, papapá. Não sei se alguém quer chutar alguma invenção que acha mais relevante da história da humanidade. Alguém falou lá no dia também, roda, né? Voltando bem para trás, uma questão fundamental ali, roda. Mas, e aí eu trago o Mitchell Resnick, que é esse autor, para ele, lá do MIT, tá? Nos Estados Unidos, vocês vão ver que tem um Media Lab lá, é um centro de inovação reconhecido no mundo inteiro, e esse laboratório de criatividade, de tecnologia, tudo se cruzando, é muito interessante, tá? E o Mitchell Resnick é o pai, digamos assim, da aprendizagem criativa, e ele diz o seguinte, olha, querem saber? A maior invenção da humanidade, da história do homem, é o jardim de infância. Teve até uma galera que aplaudiu lá no dia, porque eles estavam, inclusive, trazendo um projeto que tinha a ver com jardim de infância e tudo mais, jogos, né? Atividades lúdicas. Por que isso? Talvez vocês nem saibam, né? E já convido todo mundo a ler o livro, tá? Também é muita atividade, nem que não dê para ler agora todo o livro. Reservem depois um tempinho para vocês voltarem a lerem o livro, tá? Já vou passar aqui os dados para vocês, mas a gente às vezes nem sabe que o jardim de infância foi inventado, certo? Como assim invenção, né? Na verdade, foi inventado sim. Foi o Froebel, tá? Lá na primeira metade do século XIX, 1800 e tralalá, tá ok? Que pensou assim, por que não levar o lúdico, a brincadeira, para a aprendizagem das crianças? Porque elas gostam de brincar, certo? E elas prestam atenção no que elas estão fazendo quando elas brincam. Por que não trazer esse universo para a educação, para a aprendizagem? E, pessoal, foi revolucionário. Tão revolucionário que hoje todo mundo passa pelo jardim de infância, certo? Diversas linhas aí, vocês devem ter ouvido falar em Montessori, a própria Lego, e diversas outras áreas, até como engenharia e tudo mais, foram influenciadas pelo Froebel, tá? Foi sensacional mesmo. Agora, o Mitchell Resnick também identifica um problema. Ele fala assim, gente, a gente deveria levar o jardim de infância, e esse é o título do livro, tá? Jardim de infância para a vida toda. Jardim de infância para a vida toda. Título do livro. Ele fala, mas a gente está fazendo o contrário, ele fala. Ao invés de a gente levar o jardim de infância para a vida toda, ou seja, pegar esse espírito lúdico de brincadeira, por meio da qual, né, se ensina, se educa, e levar isso para as outras séries, até para a vida adulta, é o que eu faço, por exemplo, né, com Lego Serious Play, eu brinquei com vocês, né, a metodologia da Lego para executivos, para o mundo corporativo, ou seja, eu estou levando essa brincadeira para Serious Play, né, brincadeira séria, jogo sério. Eu estou levando isso para o universo até de empresas, né, de adultos. Ele fala, mas ao invés de a gente levar isso cada vez mais, ampliar cada vez mais esse universo, né, a gente está fazendo o contrário. Você vai hoje no jardim de infância e já estão lá com um monte de cadeirinhas já meio fixas, já estão tentando adiantar ao máximo a alfabetização precoce, já estão pensando em, nossa, acúmulo de informação, né? E peraí, ao invés então de eu levar aquele espírito que o Froebel teve, né, ao criar o jardim de infância para as outras séries, eu estou fazendo o contrário. Eu estou trazendo o resto da escola, das outras séries, para o jardim de infância e estou perdendo isso. Então, pessoal, ele fala o seguinte, vamos fazer o contrário, vamos levar isso para a vida toda, jardim de infância para a vida toda. Por isso que eu falo que não é só para vocês levarem isso para os alunos, para os educandos, né? Para vocês levarem isso para a vida de vocês, tá? Para todas as atividades, porque realmente a aprendizagem criativa ela tem esse poder, esse potencial, né? De fazer vocês decolarem aí, tá? E terem novas ideias, inovações e
poderem ser mais efetivos, mais produtivos, tudo que vocês fizerem, beleza? Eu vou virar aqui para vocês, ó. Vamos ver se dá para vocês enxergarem bem. E vou colocar aqui para vocês o que a Índia já adiantou um pouquinho, né? Os 4 P's da aprendizagem criativa, para a gente entender um pouquinho nessa introdução do que se trata, tá? Então, vocês estão vendo aqui um P grandão aqui, tá dando para ver? Beleza. Primeiro P. Paixão. Paixão, pessoal. Eu não lembro agora, mas um de vocês aí na hora de se apresentar falou um pouquinho sobre isso, né? De observar ali o contexto. Eu inclusive, emendei, né, na apresentação. Olhar para os educandos, para os alunos e falar assim, poxa, da onde ele vem, qual é a realidade dele, o que interessa a ele, o que interessa essa turma, o que eles fazem entrando em flow, né? Hoje tem aquele podcast famoso aí, o flow, né? O que é a teoria do flow? É quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, o que acontece? Você percebe a hora passar? Você nem vê. Você está lá, opa, já passou 2 horas, como assim? Tem gente que até que brinca, né? Quando você encontra a paixão no trabalho, você faz aquilo que você gosta, parece até que você não trabalha, né? Nesse sentido, assim, às vezes vê a parte ruim do trabalho, né? Porque você entra numa espécie de fluxo mesmo, né? Em que aquilo não te cansa, certo? Então, tanto para vocês, mas principalmente também para os educandos, para os alunos, encontrar a paixão, ou seja, por meio dessa paixão deles, trazer os conteúdos que eles precisam absorver, tá? Então, um P fundamental da aprendizagem criativa é paixão, né? É nesse espírito de levar a brincadeira, o gostoso, o divertido para a educação, beleza? Outro P, vou apagar aqui o paixão, deixar o P ali. É bacana que assim a gente consegue guardar bem, né? Trabalhando sempre com os P's, certo? Outro P. Estão vendo aí? O P de projetos. Gente, tudo na vida, se a gente for ver o que realmente dá resultado, tá? O que realmente é produtivo, e realmente tem começo, meio e fim, pô, você fez a coisa acontecer, isso não estou falando só de educação, tá? Estou falando de tudo, e nem só de criança, estou falando da vida dos adultos também. É o quê? É a visão de projetos. Se a gente for ver na nossa vida profissional, na educação deveria ser assim também, projetos, a ideia de projeto é fundamental. E o Meteorize traz isso para a aprendizagem criativa, ou seja, a gente ter sempre um desafio, um desenvolvimento e uma entrega. Começo, meio e fim. E aprender por meio dessa dinâmica. Isso é fundamental, inclusive, para levar para a vida. A criança vai aprender que ela consegue realizar. Tá? Eu inclusive, pessoal, estou hoje trabalhando, tá? Coordenando alguns projetos aqui no Sebrae Nacional em Brasília, de educação empreendedora. Tá? Você deve ter ouvido falar do Sebrae já, pensa empresa, né? Sebrae é empresa, mas a gente também tem como público-alvo estudantes, professores, tá? Para promover competências que a gente chama, né? Competências empreendedoras. Então, não é só para falar assim, ó, você tem que abrir negócio. Não, não é isso, não. É assim, você tem que desenvolver competências empreendedoras para a vida, estudante, professor, tá? O que quer dizer isso? Competência empreendedora é você, em tudo que você fizer, independentemente de ser um negócio, de você ser empresário, ou ser professor, ou ser qualquer coisa. Competências empreendedoras vão ajudar você a ter sucesso em qualquer área da vida, certo? E, resumindo as competências empreendedoras, tá? Por exemplo, identificar oportunidades. Por exemplo, criatividade. A gente está aqui falando de criatividade, certo? Tomar iniciativa. Olha que bacana. Uma competência empreendedora fundamental. Serve para a vida toda, né? E eu estou linkando, fazendo ligação com projetos, por quê? Porque, resumindo as competências empreendedoras, o que é ser empreendedor de forma geral, de forma ampla, não só para abrir negócio? É o quê? É ser realizador, é fazer acontecer. E por isso que a lógica de projetos é muito bacana aqui na aprendizagem criativa, porque ela vai mostrar para as crianças, para os educandos, que eles podem o quê? Fazer acontecer. Eles podem ser empreendedores, eles podem tirar a coisa do papel, tirar da ideia da cabeça, ir lá, botar a mão na massa e fazer acontecer. Imagina, pessoal, isso empodera.
Isso faz com que o educando pense assim, a criança pense assim, bom, eu tenho capacidade, eu posso pegar uma ideia, colocar no mundo real e fazer ela acontecer. Isso, com certeza, vai ser fundamental para a vida deles, ok? Vamos lá. Estou passando rápido com vocês aqui, a gente vai detalhar depois no decorrer da unidade, tá? Cada um dos P's, beleza? Outro P aqui. A Índia também adiantou para a gente. Pares, pares. De novo, né? Jardim de infância para a vida toda. É só com as criancinhas ali, é só com os educandos, com os jovens, que eu preciso me preocupar em trabalhar em grupo. Isso aí é para a vida toda, empresa, onde você tiver, vocês, né? Pares. Então, desde cedo, trabalhar com eles, no contexto da aprendizagem criativa, essa importância de trabalhar em conjunto, em pares. E não só para levar isso, porque isso vai ser necessário na vida. Não, porque isso otimiza a criatividade, né? Obviamente, vocês vão ver em diversas atividades, a gente consegue ir muito mais longe se a gente se soma, né? E não só utiliza o trabalho em grupo ali, às vezes porque é preciso, ou porque eu vou ter que puxar alguém, não. Se você realmente aproveitar todos os insights, se as crianças aprenderem, os educandos aprenderem isso, aproveitar o que vem do outro sempre, isso só tem ele só tem a ganhar com isso, tá? E o meu preferido aqui, último P. Vocês estão ouvindo barulhinho gostoso aqui? Tem gente que tem gastura, né? Como é que fala? Acho que no sul fala gastura, né? Arrepio, enfim. Não sei se deu para ver aí, ó. Pensar brincando. Pensar brincando. Na verdade, pessoal, isso aqui é uma adaptação, tá? Porque no inglês, né, o pai da economia da aprendizagem criativa, o Mitchell Resnick, ele, americano, enfim, e ele colocou o play, de brincar, né? Só que como é que a gente vai fazer em português? Os outros deram certo, né? Projeto deu certo, P em inglês, P em português. Pares também deu certo, P em inglês, P em português. Paixão também. Agora, o play não deu certo. O que eles fizeram para adaptar? Colocaram pensar brincando. E eu até preferi, pessoal. Eu adorei esse pensar brincando. Por quê? Porque quando eu falo pensar brincando, eu evoco não só o brincar, né, que tem no play, mas eu evoco também o que eu adiantei para vocês aqui, que é inclusive base da metodologia Lego Serious Play, que eu utilizo no trabalho, né? Que é o quê? Que é essa questão de você pensar com as mãos, tá? Tem diversos estudos, pessoal, que mostram essa questão sinestésica, né? De você, às vezes, tá mexendo ali e isso trazer ideias, trazer insights. Enquanto você reflete, você mexe e tal. Aliás, a própria questão do estudo. Alguns de vocês devem ser bem sinestésicos aqui. Quem, por exemplo, que gosta de estudar escrevendo, grifando, e pega o caderno, escreve, depois grifa de amarelo, de roxo, de vermelho, e volta e marca. O que você está fazendo com isso? Você está trabalhando de novo, não só a visão, mas você está mexendo, você está escrevendo, você está pondo setinha, você volta, marca, risca. Você está trabalhando com outros sentidos, com a mão, inclusive, e isso aprimora ali o seu processo de aprendizagem, de memorização, tá? Olha que bacana, pessoal. Tem até alguns idiomas, tá? Em que a raiz da palavra mão é a mesma raiz, mesmo radical da palavra mente. E isso não é à toa, né? Porque, de fato, isso é um fenômeno que acontece mesmo, tá? Exemplo para vocês aqui da metodologia Lego Serious Play. Eu estou dando lá, aplicando, enfim, um grupo de executivos, de gestores, e aí eu sempre falo o seguinte, ó, não fica, tá? Não fica esperando vir uma ideia para você responder o desafio que foi dado. Enquanto você pensa, ao mesmo tempo, vai mexendo nas pecinhas. E vai vendo ali, vai tentando encaixar e tal. O que acontece? Sensacional. E funciona mesmo. Chega no final, pergunta assim, fulano, aí eles apresentam, né, o resultado da resposta deles ao desafio por meio de uma construção de Lego ali. Fulano, essa ideia aí, você teve como? Você teve ela caiu na sua cabeça, você ficou pensando, ela chegou teve um insight, aí você foi representar por meio do Lego ali, ou foi diferente?
Aí eles me falam, não, Israel, foi diferente. Eu realmente obedeci aqui a regra do jogo, né, de ficar pensando e mexendo ao mesmo tempo, e de repente eu vi aqui, eu estava pensando, poxa, como é que eu vou responder essa questão do desafio? De repente eu vi uma janelinha aqui que encaixava com essa pecinha, eu falei, uma janela que se abre, opa, metaforicamente, porque trabalho com metáforas, a metodologia, né? Eu tive essa ideia. Ou seja, ele teve a ideia mexendo. E a ideia do encaixe que ele viu ali de uma peça que simbolizou na hora para ele uma coisa, né? Encaixando na outra peça, isso trouxe um insight para ele. Um insight que talvez não viesse de outra forma. Não viria ele parado pensando, não viria ele só olhando alguma coisa, veio mexendo. Então, pessoal, pensar brincando é sensacional, porque é um pilar também da aprendizagem criativa, você, com os educandos, enfim, botando a mão na massa, né, como a Índia enfatizou bastante, vocês vão ver também, botando a mão na massa, construindo, com sucata, seja o que for, vai surgir dali alguma ideia que você não teria de outra forma, tá? E isso é pensar brincando, olha que bacana. Vou apagar aqui os P's, então, paixão, projetos, pares, pensar brincando. E a Índia falou também na espiral da aprendizagem criativa, que é muito importante eu falar para vocês também rapidamente. Hoje vocês vão ler mais a respeito no material, tá? Mas que começa com o quê? Começa com imaginar. Imaginar. Vocês dá para ver aí. Imaginar, tá? Primeiro a criança imagina, tá? Depois ela faz o quê? Ela cria. Ela cria. Depois ela faz o quê? Ela brinca. Brinca. Depois ela compartilha. Depois ela reflete. Já explico para vocês. Reflete. E depois ela volta para a imaginação. Tá, o que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que as crianças estejam brincando, e aí eu vou falar uma coisa espontânea, mas obviamente vocês vão provocar isso nelas, né, por meio das atividades. Mas você está lá, as crianças estão construindo, por exemplo, uma torre de Lego, de bloquinho de madeira, qualquer coisa, certo? E aí, ela primeiro imagina, poxa, vai ser legal construir, já sei, vou construir uma torre. Ela vai lá e começa a construir. Ou seja, ela partiu da imaginação para a criação, criou. Depois ela faz o quê? Vai brincar. Olha aqui, a torre está brincando. Mas ela não quer brincar sozinha, certo? Então ela chama o coleguinha está do lado, começa a brincar com ela. O que acontece? A torre cai, por exemplo. Né? Então ela imaginou, criou, brincou, compartilhou. Mas aí a torre caiu. Aí elas refletem. Poxa, caiu, por que será? E se a gente, refletindo, e se a gente, por exemplo, colocasse uma base maior? Porque aí não vai cair, certo? E aí elas imaginam de novo. E começa de novo. Cria, recria, né? Brinca. E, pessoal, isso é tão legal que até no mundo empresarial, né, com o qual eu trabalho também, isso aí é super presente, né? É você prototipar, é você idear primeiro, né? Depois prototipa, depois finaliza o produto. É a mesma coisa aqui. É você imagina, cria, traz para o mundo real, né? Percebe a ideia do projeto também, né? Presente. Primeiro você planeja, depois traz para o mundo real, cria. Depois você brinca, ou seja, você testa, você prototipa, a criação e a prototipação, depois você testa, depois você compartilha. O compartilhamento te traz insights novos. Lembra dos pares? O par não é só para você ter todo mundo junto ali, não. É para enriquecer. O par te traz um insight para você melhorar na próxima vez. Percebam, a paixão presente. Por que a paixão presente? Porque eu estou, na verdade, fazendo uma coisa legal, divertida, certo? A torre, no caso. E depois, eu imagino de novo e recomeço. E eu estou, obviamente, pensando enquanto brinco, porque essa reflexão, esses insights que vieram dos pares estão me ajudando. Perceba aqui a relação da espiral da aprendizagem criativa, que é essa aqui, com os 4 P's. Percebe? E o que a gente vai fazer, tá? Vocês vão aprender a fazer, é levar isso aqui
essa espiral, eu estou vendo aqui alguns recados de colegas que estão sendo acompanhados pelo celular. Ok, pessoal, fiquem à vontade aí. Enquanto vocês vão levar isso aqui para sala de aula. Em que sentido? Tá? Isso, guardem isso, pessoal, por favor. Guardem o que eu vou dizer agora para vocês. Israel, então tá bom. Então eu vou aprender que a aprendizagem criativa em determinado momento ali das aulas, na sala de aula, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou parar a matemática, o português, e vou falar assim, agora, criançada, jovens, enfim, é hora de aprendizagem criativa. Vamos pegar a sucata, vamos fazer uns brinquedinhos, um robozinho e tal, legal. Não. A verdadeira essência da aprendizagem criativa não é você colocá-la à parte das outras coisas. Lembra que eu citei aqui, enfatizando o que a Índia tinha falado? O Emerson falou, principalmente? Não é você pegar assim, é mais uma atividade que eu vou somar com as outras disciplinas e tal. Não. O grande potencial, o grande poder da aprendizagem criativa é você usar essa abordagem como guarda-chuva de tudo. É você usar essa abordagem para levar a matemática, o português, etc. Porque você vai levar como? Vai levar num fluxo atraente, num fluxo divertido, num fluxo interessante. Você vai levar, o professor Jorge já levantou a mão, já passou, o professor Jorge, você vai levar num fluxo que envolve paixão, né? Que envolve os estudantes, educandos. Você vai proporcionar para eles uma forma inédita, muitas vezes para eles, de estudar sem ser chato. Olha que bacana. Então não é para você destacar isso do resto, é para você usar isso em todo o resto. Obrigado por vocês, pessoal, e estamos juntos aí, tá bom? Contem comigo, vamos mergulhar na aprendizagem criativa. Valeu.